Boa noite na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na 60 da Hollister Street, em Framingham, na Igreja Batista Vida Nova, aqui juntamente com o pastor Aldemir Anastácio, pastor Iracema, uma equipe de pastores e obreiros, para levar até você a palavra de Deus. E hoje nós queremos estudar acerca do livro de Daniel, ou a partir do capítulo 2, para ser mais exato. Vamos hoje no capítulo 2, a semana que vem nós vamos no capítulo 7. Então o capítulo 2 nós entendemos que é uma base realmente do capítulo 7. Então nós vamos realmente estudarmos acerca da escatologia, e eu com muita alegria quero apresentar também a você, está aí o nosso muito amado irmão, o diácono Rafael, que estará nos auxiliando, nos ajudando e levando até você um pouco de conhecimento acerca da palavra de Deus. Graça e paz a todos. Estamos aqui já iniciando um estudo a respeito de Daniel 2, e gostaria que os irmãos ficassem aí até o fim e prestassem bastante atenção, porque será um estudo maravilhoso, e no qual nós teremos assim muitas profecias, né, da parte de Deus para compartilhar com os irmãos, né, pastor? Isso é verdade, é isso aí. Rafael, eu gostaria que você fizesse a leitura, desde já, a partir a leitura do capítulo 2 até o versículo 5, por favor, de Daniel. Amém. Então, vamos lá. Do capítulo 2 de Daniel, até o versículo 1 ao 5, né? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho. Para saber o sonho está perturbando o meu espírito. Versículo 4. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: o rei vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçados as vossas casas e serão feitos um montouro. Aí está. Vemos que, para lembrarmos um pouco, até mesmo do que nós conversamos a semana passada, acerca de Daniel, a sua integridade, um jovem que chegou lá na Babilônia por volta dos seus 16 a 17, uns falam que é 18 mais ou menos, chegou esse jovem lá juntamente com os seus amigos, porque foi ordenado pelo rei que levasse para lá, né, os nobres, as pessoas, os jovens mais nobres, para que pudesse servir também até mesmo no palácio. Estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam esses amigos de Daniel, os quais, vivendo ali na Babilônia, já era no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, quer dizer, estava no auge do reinado da Babilônia, aonde aquele rei queria realmente saber acerca daquilo que iria suceder depois dele, e dormiu com esta preocupação. E Deus, pela sua santa e gloriosa misericórdia, não pensando no rei pagão, mas pensando em você e em mim, e para dar essa revelação, nos colocar a par de coisas que vão acontecer até no final dos tempos. Não simplesmente 500 anos ou 2000 anos, mas no final dos tempos. Então, uma revelação completa, uma profecia do capítulo 2 vamos dizer, uma revelação de Deus acerca até o final dos tempos. Isso nos traz, assim, muitas informações, e nós vamos começar a adentrar dentro disso aí, porque nós vemos que o rei, ele se perturbou por causa daquele sonho e mandou chamar os magos, os astrólogos, para que desse a interpretação. Não podendo eles, ameaçou eles até mesmo, se eles não entregassem a ele a revelação daquele sonho tão perturbado que ele estava, ele iria matar a todos. E incluso
Daniel e os seus amigos também iriam morrer. Mas nós vemos que Daniel, sabendo dessa história que já havia saído a ordem de todos serem mortos e ele estava incluído também, ele então pediu que levasse ele até a presença do rei e pediu um prazo para que ele desse a interpretação, e foi assim, ele chamou os seus amigos e entrou em oração em busca da interpretação. Entrou em oração pedindo a Deus para que desse a ele a revelação do sonho, porque o rei Nabucodonosor, ele não quis, uns falam que ele não quis contar o sonho para os astrólogos, para que eles dessem a interpretação, e outros falam que até mesmo, alguns têm a ideia que realmente ele esqueceu completamente o sonho. Ele esqueceu completamente o sonho e aquele que iria dar a interpretação deveria contar o sonho que ele tinha tido e esqueceu e depois dar a interpretação. Então era algo muito difícil realmente para uma pessoa tentar interpretar. Aí é o ponto que Daniel vai buscar o Senhor para que Deus dê a ele a interpretação. E assim sucedeu. Deus concedeu a Daniel a interpretação do sonho, e ele até mesmo louva o Senhor e adora o Senhor. Eu acho que o que está aqui ainda no capítulo 2, a partir do verso 17, por favor, Diácono Rafael, até o 19 e o 20, por favor. Versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus, ao Deus dos céus, sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele a sabedoria e a força. Nesse momento em que ele vai à presença dele para dar a interpretação, ele não reivindica o conhecimento, a interpretação ou a honra desta interpretação para si mesmo, mas ele tem a humildade de exaltar a Deus e colocar realmente Deus em evidência, vendo que quem está dando essa interpretação é Deus, e não está emanando de um simples ser humano, mas é o próprio Deus, que é o Senhor dos céus e da terra. E é triste quando muitas vezes a gente vê pessoas buscando a honra, aquilo que é de Deus, para si mesmo. Então isso é muito perigoso. Isso acontece demais. Muitas vezes a pessoa começa a construir alguma coisa, e quando vai começar a construir, ela entende que isso é Deus que está dando graça, mas futuramente vem a ela então a esquecer disso e começa a achar que tudo que ela construiu não é Deus, mas foi através do seu próprio esforço, pelas forças do seu próprio braço. É o que nós vemos também. Eu até pedi ao Rafael, se possível, antes de nós entrarmos na interpretação sobre o que eu estou falando, é o que está em Êxodo ou Deuteronômio no capítulo 8, Deuteronômio no capítulo 8. Isso é interessante a nós vermos isso, que no capítulo 8 de Deuteronômio, nós vemos que Deus, ele de uma forma especial, ele chama a atenção nossa para sermos humildes, ao ponto de não pegar a glória daquilo que ele mesmo concede para nós, achando que é nós mesmos que construímos com as nossas forças, mas realmente Deus que nos dá poder para adquirir riqueza. A partir dos 16, mais ou menos, nós vemos aqui assim, ou melhor, vamos para nós ter uma melhor compreensão, a partir do verso 12. Para que porventura
havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas e habitado e se estiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, e se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto, e de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha sexual, e que no deserto te sustentou com maná, com os teus pais, e não conheceram para te humilhar e para provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza é o meu braço, adquiri este poder. Então, é para nós, em termos este conhecimento, que tudo que vem a nossas mãos é pelo poder de Deus, é pela misericórdia de Deus. E acontece que Daniel, ele coloca isso em evidência, porque a revelação, a interpretação, ela não manava de si mesmo. Ele não puxou a glória para si, mas ele exaltou o nome do Senhor, não é mesmo, diácono Rafael? Amém, exatamente, pastor, exatamente. E aqui, esta revelação que Daniel recebeu, ela é uma revelação importantíssima para os dias de hoje. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco em qual período estamos, né, nessa bússola profética, o qual Daniel trouxe aqui no capítulo 2. Nós vemos aqui no versículo 28 de Daniel, ele diz: mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça e na tua cama são essas. Ou seja, essa revelação foi até o período do fim dos dias, né? Nós vemos aí muitas profecias no YouTube, no WhatsApp, coisas que têm amedrontado, profecias que não têm nenhum respaldo bíblico, o qual as pessoas fazem um alvoroço muito grande. Nós temos que ter conhecimento e nunca esquecer de que qualquer profecia que ela não está alinhada com as profecias bíblicas, ela não vem de Deus. Então nós temos que nos atentar nas profecias de que vem de Deus. E as profecias, elas são bíblicas. E essa profecia e essa revelação de Daniel sobre a imagem da estátua de Nabucodonosor, ela traz um período profético, ela traça uma linha do tempo, desde aquela época até o período do fim. E aos poucos aqui nós vamos aqui falar um pouco sobre esse sonho que Nabucodonosor teve. E é muito importante, bem, que o diácono está colocando aí, realmente, para nós bem nos situar, porque nós muitas vezes ficamos assim amedrontados com as ações dos governos, com o que está acontecendo no mundo, e pensando que o mundo está à deriva. Mas de maneira nenhuma, nós temos um Deus que é o Senhor da história, um Deus que ele não é só da história, mas também um Senhor do cosmos, é um Deus do universo, um Deus que sustenta tudo e todos. Então, os governos do mundo estão realmente sobre a supervisão de Deus. Eles não podem ir além dos limites pré-estabelecidos por Deus. Eles não podem ir além. Então, nós vemos que e essa profecia, ela nos mostra muito isso. Ao adentrarmos aqui no sonho do rei Nabucodonosor, que nós já vamos entrar aqui, e Daniel, ele dá essa interpretação, dizendo que ele era a cabeça de ouro daquela estátua, porque ele viu uma estátua, fala para ele,
dando a visão para ele, revelando o que estava acontecendo, porque ele ficou atemorizado, né, diante daquela grande estátua, e Daniel começa então a explicar. Mas é interessante, Diácono Rafael, que Daniel, eu tenho por mim que ele deu a interpretação, veria o reino, mas ele não sabia de maneira nenhuma que reino era, né? Que reino era, se era persa ou se era, vamos dizer aí, mais tarde a Grécia, ou não. Ele não tinha, não sabia, mas interessante que nós vamos notar que começa com a cabeça de ouro e depois vão vendo, vai entrando os metais mais inferiores até o final, né? Uma decadência de valores de metais, vamos dizer aí, né? Exatamente. Não só os metais, como a parte dos membros do corpo, né? Tanto os dois braços, que representam dois reinos, onde um sobressaía sobre o outro, que uma mão posta em cima da outra, né? Se você cruzar os braços, um braço ele sempre vai sobressair sobre o outro. E também, assim também, como o tronco e as pernas, o qual são os maiores membros do corpo, e que representa aqui na profecia, nós vamos falar sobre um reino dividido e também um reino longo, que foi o reino mais longo, né? Então, para nós podermos falar sobre os reinos que vieram pós da Babilônia, nós vamos ao período da história, né, pastor? Isso na verdade, porque, inclusive, nós estamos hoje pegando esse capítulo 2 como base. Nós vamos entrar a partir da próxima semana, vamos estudar o capítulo 7 de Daniel, porque aqui nós vemos um rei pagão tem um sonho e o jovem Daniel dar a interpretação deste sonho. Mas nós vemos aqui no capítulo 7, Daniel tem esta visão, tem uma visão e o qual Deus dá graça para ele, para que ele venha interpretar. E vemos aqui, são praticamente as mesmas coisas do capítulo 2, mas se acrescenta algumas coisas mais, com mais detalhes. Então, no capítulo 7. Mas aqui, nós vemos aqui que claramente Daniel já começa a falar para ele concernente sobre o sonho que ele tinha e dando logo em seguida a interpretação, que ele era cabeça, então, de ouro. Essa cabeça de ouro, esse rei tão forte, esse reino tão poderoso, o qual era o reino de Babilônia, inclusive... talvez até falava dos jardins suspensos, né, que tinha no reinado de Nabucodonosor. Diz que tinha árvore no jardim suspenso do rei da Babilônia, lá na Babilônia, de 25 metros de altura. Era árvores que tinha no jardim suspenso, de tão glorioso que era o reinado dele. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, esse jardim suspenso da Babilônia. E era realmente, ele se achava um deus, porque era praticamente impossível ser vencido ou ser cercado, porque eles faziam naquela época, Diácono, eles até cercavam uma cidade e ficava aquele cerco ali por anos até que acabasse a alimentação daquele reino, né? E era quase impossível fazer isso com o reino da Babilônia pela sua extensão e a altura e a proteção dos seus muros e a extensão até mesmo do seu muro, que era muito longa, a extensão dos mesmos, né? Exato, inclusive foi assim que Júlio César conquistou o norte da Europa, né? que era Gália na época. Ele simplesmente cercava os seus inimigos até eles terem fome, né? Era uma estratégia que realmente dava resultado. Mas na Babilônia eles não contavam com detalhe, né? Que é a questão da estratégia de Dário a respeito do desvio do Eufrates. Exatamente, né? É isso. A estratégia dele, que nós vemos que isso também para cumprir-se a palavra de Deus, né? Que aí Daniel já deixa claro diante dele que que o reinado dele teria um fim, que um reino menor do que o dele iria o suceder. E aí
nós vemos que o próximo reino foi o de... Foi no ano 539 anos de Cristo, os Medos e os Persas, né? Foi o próximo reino que realmente conquistou a Babilônia, junto com comandado pelo general Dário, né? Uma estratégia, ele cercou a Babilônia, ele desviou o rio Eufrates, desvaziou, né? Porque o rio Eufrates passava no meio da Babilônia, e como a Babilônia era realmente uma fortaleza bem cercada, ao eles desviar o rio, eles conseguiram passar exatamente pelo caminho que as águas passavam, né, pastor? E aí pegaram aquele dia especial, ao qual Belsazar estava fazendo aquela festa de orgias, dando uma festa para os seus 1000, e Belsazar não era, vamos dizer assim, o rei daquela época, o titular, sendo que Nabonido estava fora, e acontece que então Belsazar, como rei, era um rei que não importava com o que está acontecendo com o seu povo e queria só festejar. Então, naquela festa de orgia, foi realmente a última gota que encheu o cálice realmente da iniquidade, e Deus então trouxe o juízo sobre eles, ao qual veio aquela mão grande escrita naquele salão de festa real ali, onde veio escrito na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado fostes na balança e achado em falta. Então acabou então aí o reino de Nabucodonosor, entrando aí então, né, os medos e persas. É engraçado que sobre o medo e persa, que ele fala que um reino menor e o persa, esses dois não eram um reino de igualdade, né? Era um mais forte do que o outro, né, Diácono? Exatamente. E ele representa a prata com os dois braços, né? E como eu bem disse agora há pouco, um braço cruzado, apesar deles serem dois reinos, um braço sempre vai sobrepor o outro. E logo em seguida, no ano 334, veio o Império Grego, né, pastor? O Império Grego. Como Alexandre o Grande. Que ele teve apenas um reinado de 13 anos, foi muito curto, morreu aos 33 anos. E a maior conquista do Alexandre foi a cultura helenista, né, que espalhou no mundo inteiro, inclusive as línguas são derivadas do grego, e toda aquela questão filosófica, as vertentes filosóficas, tudo, que a cultura mesmo grega foi realmente imposta por Alexandre o Grande. Foi a maior conquista dele, que durou até hoje aí. Nós não vamos falar sobre a questão filosófica, mas foi um reino bem curto também, o Império Grego. E é incrível, é um reino curto. Alexandre até mesmo é copiado até mesmo nos dias de hoje, por muitos generais, as estratégicas, por era um general muito estrategista, e conquistou até mesmo mais do que a Babilônia. Foi mais longe o seu império do que a própria Babilônia, em termos de extensão. Mas aí logo foi dividido o seu reino. Nós vemos aí, foi dividido por seus 4 generais, né? Cassandro, Ptolomeu, e Leucidas, e o outro nem me recordo qual. Mas esses 4 generais, mas o qual que mais destacaram, vamos dizer, ao longo dos tempos, foi 2, que foi Ptolomeu e Leucidas. Esses aí, porque de Leucidas foi um que ficou por a parte da Síria, a qual daí saiu o anticristo do Velho Testamento, né, que é o Antíoco Epifânico, em 160 a 150 antes de Cristo, onde saiu esse terrível, que pegou e até mesmo sacrificou um porco dentro do templo judaico. Foi realmente uma coisa muito séria, e muitos judeus foram mortos pela ação desse homem, né, Antíoco Epifânico. Então, mas acontece que realmente se cumpriu ao pé da letra, e nós vamos ver a partir da semana que vem. Nós vamos passar rapidamente,
por esses pontos, porque nós estamos fazendo aqui já uma base, e aqui, como bem o diácono Rafael está mostrando, nós vemos aqui que está colocando, assim, esclarecendo para nós que cada um desses reinos, ele era reconhecido como metais, né? Sendo o ouro, sendo prata e representando a Grécia. Qual é o metal que é? Bronze, né? A Grécia é o bronze, exatamente. Isso, o bronze. Agora nós vamos aqui, qual é o que se segue? Aí teve o Império Romano. E o Império Romano é interessante na história, quando a gente analisa, né, de uma forma panorâmica, nós vemos que o Império Romano, humanamente, ele não era para existir. Nós vemos o Júlio César, que iniciou a expansão, né? Ele era, naquela época não havia o Império Romano. A Roma era administrada, era bem pequeno o império ali, somente ali para o sul da Europa, e era administrado como havia o Senado e havia o cônsul. O primeiro cônsul é como se fosse o primeiro-ministro. E Júlio César, ele era só um soldado comum, mas ele era muito ambicioso. E ele havia uma briga de interesse do Senado, vou encurtar bem aqui, havia uma briga de interesse, e ele, como soldado comum, ele se apresentou para esses dois senadores e falou: me coloca como cônsul, que eu aprovo as leis para você. E eles fizeram isso, colocou Júlio César como cônsul, mas como fosse um parlamentarismo mesmo. Só que ele foi crescendo muito. Eles tiraram Júlio César e colocaram ele para escolher uma província para governar um estado, né? Assim como Pilatos governava da área da Judéia, ele escolheu uma província, montou um exército, foi para o norte da Europa, ganhou Gali, o qual era sonho dos romanos. Ele, com 60 mil homens, matou quase 200 mil, e ele ganhou força. Quando ele estava voltando para Roma, para reivindicar de novo, para ser cônsul, o Senado fugiu para a Grécia. E ele foi atrás da Grécia, atrás do Senado. Se eles se juntarem com os gregos, eles vão ficar mais fortes do que eu, então eu vou lá para a Grécia lá. E ele foi para a Grécia, juntou com a Cleópatra, ajudou a Cleópatra a ganhar uma guerra, e eles venceram a Grécia, conquistou a Grécia. Então foi uma expansão assim meio que estimulada. Nós vimos realmente que Deus permitiu que isso acontecesse. E como a profecia diz que será um reino representado como ferro, que é destruidor, assim também surgiu o Império Romano, com muita destruição, com muita força, com muita violência. E eles conquistaram toda a Grécia ali, quase toda a Ásia, o Ocidental, Oriente, a parte Oriente e Ocidental por completo. E até me lembro, né, e a causa morte do próprio César, foi porque ele tinha no seu coração já queria ser ele endeusado, vamos dizer, ser um imperador. Mas era a Roma, ela como bem deixou o diácono, ela era regida por parlamentarismo, né? Aí acontece que era muito forte o sistema parlamentar ali, que eles não abriam mão disso, mas ele queria ser o imperador, e o primeiro imperador. Exato. E era o sonho dele, o primeiro imperador, e o único realmente a governar. Só que eles armaram uma cilada realmente para ele ali, e ele realmente, não querendo ser o imperador, faz aquilo ali, onde eles, no Senado, eles traem ele, e ele morre ali, sendo esfaqueado até pelas costas, até pelo último ali, que era Brutus, né? Quando ele fica 2 anos no Egito. Quando ele volta, ele tem muitas provas de que o Senado era corrupto. Então ele meio que chantageou. Ele fez um decreto de imperador, de ditador por 10 anos, onde o Senado não tinha voz. Só que o povo gostava de Júlio César. De fato, ele construiu muitas estradas e ele foi bem populista. Ele realmente deu emprego para o povo, começou a construir e deu emprego pelo povo. E Brutus era filho da sua amante. Exatamente. O qual ele salvou a vida dele, ele achou que jamais
ele poderia fazer isso. Ia trair ele, e depois sai aquela fase, né? Até tu, Brutus. Desde lá. Mas aí acontece que é interessante isso, porque mais tarde, quando entra mesmo os imperadores mesmos, os endeusados, e já pega isso, né? César, todo mesmo sendo um outro, como Nero, outros, qualquer outro que entrou sucessivamente depois dele, eles entraram e tiveram o nome de César. César foi uma dinastia César. É como foi também aqueles dos generais de Alexandre o Grande, os Leucidas, vamos dizer assim, era uma dinastia, né, dos generais. Depois tem os Ptolomeus, também era uma dinastia daqueles que governavam ali, que disputava Jerusalém, ou os termos judaico, uma hora era do pessoal que reinava dos Ptolomeus, e depois outra hora passava para os Leucidas, que os Leucidas eram do pessoal lá da Síria. Então vivia sempre guerra e ficava Jerusalém, os judeus apanhando dos dois lados, uma hora apanhando do pessoal dos Leucidas, outra dos Ptolomeu. E depois, logo em seguida, não parou o sofrimento, mas começou a apanhar já de Roma. Então o sofrimento de Judá foi sempre grande. Mas voltando aí, essa questão de Roma, que representando aqui o metal de ferro, que tudo nós estamos dizendo aqui, estamos levando mais ou menos a uma tradução e já uma interpretação em seguida do sonho de Nabucodonosor, naquela estátua grande, enorme, sendo aí, como nós já dissemos, a cabeça sendo o império da Babilônia. Depois veio os braços aí, os medos e persas, e depois agora Alexandre o Grande. Por último, agora nós já estamos aqui nas pernas, que é figurada como Roma, né? Que é o ferro, como bem o diácono Rafael já deixou, por causa, foi uma duração longa, né? Por causa das suas pernas. Mas eles falam que o reinado da Roma, para alguns se entendem que ele foi sólido mais ou menos nos anos 400 ou 450 depois de Cristo, quando mais ou menos aí, houve aquela separação do Ocidente. Houve duas separações, né? A primeira foi que a Roma, o Império Romano começou no ano 286 depois de Cristo. Ele foi dividido no ano 286 depois de Cristo, né? Ocidental e oriental. E a Roma ocidental, que é a Europa hoje, ela acabou em 475. Então a Roma oriental, ela continuou sendo como Constantinopla, sendo sua capital. E a Roma ocidental, ela acabou no ano 476. E o Império Romano Oriental, ele foi até o ano 1453. Foi mais ou menos aquele racha da metade mesmo ali, entre a Ásia e a Europa. Então, no ano 476, só havia a Roma Oriental, que é ali a área da Turquia, Egito, a área até mesmo de Israel. No ano 1453, o Império Otomano, o Império Turco, então termina com o Império Romano Oriental. Então o Império Romano, ele acabou em 1453. O Império Turco, ele acabou em 1922. Então veja só, eu até gostaria de dar um detalhe aqui muito interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Como as pernas é representada pelo ferro e são dois membros e são longos, isso quer dizer que o reinado ele era dividido e era um reinado longo. E de fato o Império Romano foi o mais longo que existiu. O Império Romano mesmo durou até o ano 1453. E o Império Otomano, ela foi até 1922. Existem muitos teólogos que apoiam que as duas pernas é representada pelo Império Otomano e o Império Romano.
O Império Otomano é representado pelas cidades, pelos povos da Síria, do Egito e do Egito e da Turquia. Se nós olharmos em Daniel 9, capítulo 9, versículo 26, é só uma passada rápida para... Nós não vamos falar sistematizadamente do capítulo 9, mas somente um trecho que nós vamos ler aqui, 9, 26. Aqui, ó, capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais o povo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e seu fim será uma inundação até o fim que haverá guerra, estão determinadas assolações. Bom, eu quero só aqui me atentar no trecho: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E quando é que foi destruída a cidade e o santuário, pastor? Jerusalém? Anos 70. Anos 70, exatamente. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída juntamente com o templo, igual Daniel falou aqui. E o interessante é que o historiador Flávio José, ele diz que, apesar de Tito ser romano e a guarda pretoriana ser romana, o exército não era romano. O exército ele não era, a sua grande maioria era havia a chamada o povo, os bárbaros, né, das províncias, que era formado por egípcios, por sírios e alguns outros povos. Bom, exatamente, o Império Romano foi formado, tanto a parte de metal, tanto o Império Romano, a parte do ferro, que é considerado as duas pernas longas, foram formadas exatamente pelos povos que destruíram o templo. O Império por romanos, por sírios, por egípcios, que é o Império Romano e o Império Otomano. E também até mesmo de povos que representavam, que hoje representa a grande Europa, né? A Europa no todo. Havia povos ali que representam todo esse povo. Por isso que quando se diz o povo do príncipe que há de vir, né? O povo do príncipe que há de vir. Então, alguns pensam que ali era o anticristo, um dos anticristos que veio e destruiu Jerusalém naquela época, mas realmente é o povo do príncipe que há de vir, que o príncipe realmente ele está por vir, né? Mas esse povo realmente é onde há as especulações que pode vir o anticristo realmente às vezes dos árabes ou talvez da Europa, porque na verdade há esta mistura de povos que ali ficou que atacou, porque, né? Não era só um romano puro. Exatamente, porque Daniel fala que o anticristo virá do povo que destruiu tanto Jerusalém como o templo. E ali tinha egípcios, sírios e árabes no meio. Né? Então não se sabe. Mas o interessante, que eu quero frisar aqui, é que o império longo e dividido, que é o metal representado as pernas, são formados por estes povos, tanto romanos e o Império Otomano, que é o Império Turco, né, que foram os muçulmanos que derrubaram o Império Romano no ano 1453. E são formados, esses povos são os mesmos povos que realmente destruíram Jerusalém no tempo, comandado por Tito. Aí está. Então nós vamos ver aqui, dando continuidade, ali a partir do verso 33, eu estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre e a prata. Me chama a atenção que já no fim dos tempos, depois que tudo passar, até no início o diácono Rafael estava falando de qual
parte da estátua nós estamos hoje? Qual é a parte da estátua? Nós estamos na cabeça de ouro, nós estamos aí na prata, no bronze, no ferro. De que parte da estátua nós estamos vivendo, né? Então, acontece que, pelo que estamos passando, nós já passamos aí esse período até mesmo do ferro, e estamos aqui já nessa mistura de barro, né? Mas acontece de ferro e barro, estamos passando por aí agora, exatamente nesse momento, não é mesmo, Thiago Novel? Exatamente. Nós estamos ali no pé, com a iminência do aparecimento dos 10 reinos, né? Representado pelos 10 dedos. E é isso aí, eu até queria deixar isso para nós entrarmos mais nesses dedos, nós podemos passar no capítulo 7 de Daniel, aonde deixa mais falar acerca dos chifres, dos 10 chifres, do chifre pequeno. Então a gente pode adentrar um pouco mais. Então mando aqui hoje simplesmente como base desse assunto que vai nos esclarecer muito a partir da semana que vem também. Mas aqui o que me chama a atenção que essa pedra que é cortada sem auxílio de mãos, como dizem outras traduções, ao qual bateu nos pés da estátua, então logo foi esmiuçado, foi derrubado, foi destruído. Tanto o ferro, quanto o barro, quanto o cobre e a prata. Isso denota que no final dos tempos também vai estar essas 3 naturezas, esses 3 reinos vão estar presentes. Mas não vai estar presente, vamos dizer, com um governo aqui, mas assim na sua natureza, naquilo que representava, vamos dizer, o ouro, que era a Babilônia, ela representava, assim, vamos dizer assim, a astrologia, né? A feitiçaria, vamos dizer, o engano, os medos também com as suas... que carregava em si uma natureza que desafia e afronta a Deus. Todos esses reinos, não é mesmo, Tiago? Exatamente. Nós estamos aqui dando só um pouco do resumo, né, pastor? Porque quando nós chegamos aqui nos 10 dedos, né, nas 10 nações, 10 chifres, com certeza semana que vem vamos adentrar mais nesse assunto, mas vamos dar um resumo sobre isso. Uma coisa assim mais por cima. O pé que representa o barro, né? O barro que não se mistura com ferro, que é o qual nós estamos vivendo hoje, porque o império que representa o ferro, ele se encerrou em 1922. Então agora nós estamos assim vivendo neste momento. O barro representa o governo humano. O governo humano representa a democracia, onde não há uma ditadura, não há um imperador, não há um ditador, né? E o ferro, onde ainda há imperadores. E nós temos isso no mundo hoje. Existem nações hoje, o qual é comandada por ditadores. Existem nações hoje que têm uma liberdade extrema. Então são ferro e barro que não se mistura. E aí haverá uma grande aliança entre tanto o ferro e o barro. O interessante é que aqui no versículo 44 do capítulo 2, o profeta Daniel fala: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Agora eu faço uma pergunta. Se toda essa cronologia profética que nós vemos aí na revelação de Daniel está se cumprindo, facilmente nós podemos entender que vai chegar um dia que o reino de Cristo será estabelecido, ele jamais passará. Então toda esse sistema diabólico que nós vemos no mundo, ele tem um tempo para acabar, está próximo para acabar.
E de fato nós vemos aqui, por nós estarmos vivendo, né, neste momento, nós estamos perto da volta de Jesus. Por isso que a igreja ela tem que pregar a volta de Jesus, que está próxima. A volta de Cristo está próxima. Nós não podemos deixar de pregar a volta de Cristo. Isso é verdade. Nós vemos aí, como a gente está colocando esta presença desse sistema, vamos dizer, de governo que traz tanta segurança. Tem hoje essa natureza que muitos governadores ou muitos homens, por causa das suas posses e as suas possessões, acham que são donos do mundo, que são eternos, aquela arrogância de Nabucodonosor. Pessoas que acham que pelo seu dinheiro é dono de tudo, não tem que dar satisfação para ninguém. Então esse espírito está presente nos nossos dias. Esse espírito realmente de matemática, que tudo tem que ser de organização, acha que tudo pode ser através do entendimento ou da ciência humana. Então nós vemos isso representando os medos, os persas, e tanto com velocidade, vamos dizer, poder de decisão, estratégia, quando representando aí a Grécia, né? Mas esse espírito desses três reinos está presente aí, vai continuar, porque traz junto, ele vem acompanhando e enaltecendo a natureza humana e afronta continuamente Deus. Mas acontece que, como bem o diácono leu aí, mas nos dias desses reis, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino, eu gosto sempre de deixar destacado, que ele teve um início. Ele teve um início e ele é operante nos nossos dias, mas não de uma forma externa, mas no interior de cada aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando deu início, pastor Valdo? A partir daquele momento que o Senhor Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Começou assim, abriu-se a porta. Jesus é a porta desse reino, mas não é um reino que vai trazer para nós domínios, como muitas pessoas pregam, e às vezes leva muitos desavisados até mesmo crer que vai possuir esse mundo, que vai possuir terras aqui, que vai possuir cidades, que vai pegar toda a riqueza, o ouro e a prata desse mundo, mas todos os bens, tudo aquilo que é valioso para o ser humano, ao qual nós podemos contemplar com os nossos olhos, são perecíveis e vai passar. Mas Deus tem para nós um reino que jamais pode ser abalado. E há uma porta para entrar nesse reino. Então é desse reino que um dia vai ser implantado de uma forma física, de uma forma bem clara. Mas no momento ele já existe e está no interior de cada um daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo, Jair? Exatamente. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, está escrito que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus explica os três trabalhos do Espírito Santo em relação ao homem, né? Convencerá o homem do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, o Espírito Santo convence o homem que o príncipe desse mundo está condenado. O que significa isso? Significa que nós não temos o coração nessa terra, nas riquezas dessa terra, nos bens materiais. Nós sabemos que somos peregrinos nessa terra. Ele convence do juízo porque este mundo, como o apóstolo João já disse, já és do maligno, e certamente ele tem fim. Esse sistema mundano que nós conhecemos, ele tem os dias contados para ter fim. E Deus tem o propósito de estabelecer o reino de Cristo no seu período certo. E esse período está próximo. Segundo as profecias bíblicas, ele está próximo. E à medida que nós vamos ligando
os ensinamentos, os estudos do livro de Daniel com Apocalipse, nós vemos realmente que ele está muito próximo. Isso é interessante nós entendermos que precisamos, sobre tudo isso, amar a vinda de Jesus. Entendermos que esse mundo ele não é eterno, nós estamos assim passando aqui simplesmente algum tempo, simplesmente esse tempo ao qual Deus nos concedeu para conhecê-lo mais e mais. Então nós não somos desse mundo. E aí entender que, como está escrito também em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 12, que diz assim: apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo desfarão, e elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Tudo aqui nesse mundo vai se desfazer. Quando foi esmiuçado o poder que sustenta esse mundo, porque é ilusão o que sustenta esse mundo. Porque aqueles que confiam nas suas riquezas, nas forças dos seus braços, isso vai passar. Eles vão ver que não pode ser sustentado de maneira nenhuma o ser humano com as suas ideias e arrogância que sempre confronta a Deus. Precisamos acreditar, como bem disse o diácono Rafael, que se cumpriu tudo que foi predito antes de acontecer sobre o reinado de Babilônia, o qual parecia que era uma fortaleza incrível, e logo passou. O que acontecer foi predito, o que iria acontecer com os medos e assim com o reinado de Alexandre, ou a Grécia, e depois de Roma, e passou. E por que não vai passar o que está predito, que no reinado aqui dos pés, vamos dizer, nos pés da estátua? Se já aconteceu com a cabeça, com os ombros, com o tronco, já aconteceu com tudo, por que não vai acontecer com os pés? Então nós temos que ficar muito esperto nisso e buscar nos achegar a Deus. É melhor estar com Deus, confiante, porque nós vivemos numa época em que muitos estão vivendo muito, vamos dizer, uma vida muito aquém do que deveria viver, porque eu sei que logo nós vamos trazer uma palavra concernente a isso, mas precisamos estar seguros de quem Deus é e de quem nós somos no Senhor, que faz toda a diferença. Na próxima semana nós vamos trazendo aí um estudo concernente ao capítulo 7 de Daniel, e nós vamos entrar um pouquinho mais profundo concernente a isso, concernente a aquelas visões dos animais ali no capítulo 7, o qual Deus vai trazer para nós também alguns esclarecimentos e vai acrescentar um pouco mais dentro do que nós só fizemos aqui uma base. Mas está aí o diácono Rafael dando as suas considerações, mais alguma coisa quer deixar, por favor? Exatamente. Então vamos deixar para a semana que vem, como o pastor já disse, a respeito dos 10 dedos, né, que são os 10 reinos, no qual esses reinos, 7 deles entregará ao anticristo o governo mundial. 3 irá resistir e será destruído, e 7 apoiarão. E nós vamos entrar semana que vem falando sobre esses 10 reinos, que durará pouco tempo. E, por favor, os irmãos, compartilhem esse vídeo. Semana que vem estaremos no mesmo horário, às 7h30, na segunda-feira. E quero agradecer a todos os irmãos, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, que o Senhor Jesus esteja na vida de cada um. Eu quero agradecer mais uma vez, né, pastor? Amém. Graças a Deus, agradecemos sobretudo o nosso bom Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus.
Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Estamos aqui na 60 da Horace Street, em Framingham, aqui juntamente com o pastor Aldemir, Anastácio e uma equipe de obreiros aqui levando até você a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe de uma forma especial, que até então, quarta-feira, a partir das 7h30, tem uma palavra de Deus também no culto online para a sua vida, e também tem um domingo, a partir das 9h, Escola Bíblica Dominical, e logo em seguida o nosso culto online também. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Boa noite.